aí, Tá querido, bom. viu? Pode você fazer uma oração, aí eu entro. Então, vou fazer oração, então. Senhor, nós queremos te louvar por mais esse privilégio que nós temos, ó Pai, de estudar a tua palavra, de estarmos juntos aqui, Senhor, como teu corpo, como tua família. Quero te agradecer pela vida de cada irmã, Senhor, que se dispôs a entrar. Agradeço também muito pela vida de Edmeia, que o Senhor continue mesmo, ó Deus, guardando a vida dela, guardando a sua saúde, ó Deus, continue dando mesmo abundantemente, ó Deus, da tua palavra na vida dela, Senhor, que ela continue distribuindo e abençoando as pessoas. E nós colocamos esse tempo diante do Senhor, que o Senhor use mesmo a tua palavra conforme a tua vontade no nosso coração, para que haja transformação, Senhor, e um conhecimento mais profundo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, minhas irmãs. Hoje nós vamos começar no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Então, eu vou ler do versículo 1 ao 13º. Pode passar sem problema aqui. Por esta causa, eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus em mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos parar aqui nesse versículo 13. Nós vamos ver que 2 vezes nesta carta, Paulo diz a seus ouvintes que ele é um prisioneiro, em Efésios 3:1 e em Efésios 4:1. E, no final, ele se declara embaixador em cadeias, lá em Efésios 6, versículo 20. Com certeza, os efésios queriam saber a razão que levou Paulo para a prisão e por que Deus estava permitindo aquilo. Nesse primeiro parágrafo aqui, do capítulo 3, Paulo explica a sua situação e é aqui que nós vemos uma das maiores verdades nessa carta, o mistério da Igreja. No Novo Testamento, mistério é uma verdade que Deus escondeu desde tempos passados e agora ele revelou para aqueles que são da sua família. É um segredo sagrado que está escondido dos descrentes,
mas que é compreendido e entesourado pelo povo de Deus. Aqui em Efésios 3, no versículo 6, Paulo explica o mistério. Qual é? Os crentes gentios, agora unidos com os crentes judeus, formam um só corpo, chamado igreja. Ele explica que o mistério é importante para 4 diferentes grupos de pessoas. Primeiro, é importante para Paulo, de versículo 1 ao versículo 5, para entendermos melhor a importância do mistério na vida de Paulo, precisamos dar atenção a 2 descrições que ele dá de si mesmo. Primeiro, ele se chama prisioneiro, aqui no versículo 1. E depois ele se chama ministro, no versículo 7. Paulo era um prisioneiro porque ele creu no mistério da união de crentes gentios e judeus num só programa de Deus, que se chama igreja. Os judeus ortodoxos, meus irmãos, nos dias de Paulo, consideravam os gentios um restolho. E mesmo os crentes judeus pensavam da mesma forma. Paulo tinha sido líder no judaísmo ortodoxo quando Cristo o salvou. E pela providência de Deus, ele começou o seu ministério numa igreja local em Antioquia, ajudando Barnabé, uma igreja composta de judeus e gentios. No Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, Paulo de Tarso, corajosamente defendeu a graça de Deus e a união de judeus cristãos e gentios cristãos na igreja. Porque ele foi chamado como apóstolo aos gentios, ele foi acusado de ser um traidor dos judeus. Principalmente, ele foi chamado de traidor pelos judeus de Jerusalém, mas também de toda a Judéia. A oferta que Paulo levou para os pobres da Judéia, ele foi de boa vontade, pessoalmente entregar, foi muito bem recebida, viu? Pacificou um pouco os ânimos. Porém, assim mesmo, nós vemos que houve um levante que aconteceu no templo e Paulo foi preso. Nós vemos isso lá em Atos 21. Paulo se defendeu, logicamente, dando o seu testemunho pessoal e foi ouvido até mencionar uma palavra, gentios. E então ele foi agredido. Você vê isso em Atos 22. Vemos em seguida como Paulo vem de Jerusalém a Roma, aqui em Efésios 3:1, acabamos de ler. Prisioneiro de Jesus Cristo para os gentios. Paulo não era apenas um prisioneiro por causa do mistério. Ele era um ministro. Deus lhe deu a dispensação de não apenas levar a boa nova da salvação em Jesus Cristo, mas também de anunciar que agora judeus e gentios são um só em Cristo. A palavra dispensação que nós lemos aqui nessa carta vem de 2 termos gregos, que são oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. O ministério de Paulo não era apenas ganhar almas gentílicas e arrumá-las em assembleias locais, ele também deveria ensiná-los da sua maravilhosa posição em Cristo como membros de um só corpo. Era importante
para os judeus gentios, que Paulo desse esse testemunho, nós vemos isso do versículo 6 ao 8. O mistério que Paulo revela aos gentios não apenas entrega a conexão nova do relacionamento, mas também revela que existe um novo poder. A disposição deles está escrito no versículo 7. E esse poder é ilustrado na vida de Paulo, porque o poder tremendo da ressurreição de Cristo está, meus irmãos, a nosso dispor para a nossa vida diária e para o nosso serviço. Também nova riqueza está ao dispor dos crentes gentílicos. Versículo 8. Incomparável. E essa riqueza está à disposição de todos os crentes. Eu estava agora de manhã escrevendo sobre isso no congresso que eu estou escrevendo sobre o livro do profeta Ageu. É importante conhecermos isso. Por quê? Por causa dos anjos. Versículos 9 e 10. Podemos agora nos perguntar: por que será que Deus manteve o segredo sobre a igreja escondido por tantos séculos? Por que Deus fez isso? É possível que no Antigo Testamento nós vejamos os gentios salvos através de Israel, como Deus diz para Abraão: em ti e na tua descendência benditos serão todas as famílias da terra. Mas aqui nós vemos que os dois juntos, gentios e judeus, formam uma nova criação, que se chama igreja, o corpo de Cristo. Foi esse mistério que o Espírito Santo revelou a Paulo e aos outros líderes da igreja primitiva. E foi muito difícil para os judeus aceitarem. Paulo nos diz que os principados e os poderes estão envolvidos nesse tremendo segredo. Deus está educando os anjos, porque pela revelação da igreja, para que eles não sejam oniscientes. Em versículo 10, os anjos, a manifesta sabedoria de Deus, os anjos maus também aprendem aqui que o seu chefe, Satanás, não tem nenhuma sabedoria. O que era que os anjos maus aprendem do mistério de Deus? Satanás sabe a Bíblia e sempre soube pelas Escrituras que o Salvador viria, quando ele viria, como ele viria, sabia até por que viria, mas nunca encontrou em nenhuma profecia do Antigo Testamento sobre o mistério de judeus e gentios unidos num só corpo. Ele podia ver descrentes judeus rejeitando o seu Messias e gentios crendo no Messias, mas nunca viu ambos unidos num só corpo, assentados com Cristo nos céus, completamente vitoriosos. Deus escondeu seu plano, mas agora quer que o mistério seja conhecido da igreja, Efésios 9. Agora, cada crente é proclamador dessa verdade. O mistério está em nossas mãos. Versículo de 11 a 13 deve ser importante para os cristãos hoje. Quando Deus salvou Paulo, depositou nele o precioso tesouro da verdade do Evangelho, e Paulo compartilhou isso com os outros, como está lá em 1 Timóteo,
segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vemos na história da igreja que, devagar, as riquezas básicas da palavra de Deus foram sendo perdidas durante os séculos, mas Deus tem os seus fiéis. Essas verdades foram enterradas sob a teologia humana, sobre tradições e rituais de homens. Mas o Espírito Santo abriu os olhos de almas sedentas, porque Deus e as verdades foram novamente reveladas a uns homens. Então, redescobriram a revelação do trabalho e ministério do Espírito Santo, a gloriosa verdade do retorno de Jesus e a alegria da vitoriosa vida cristã. O programa de Deus hoje, minhas irmãs, não é que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, como está lá em Deuteronômio 28, mas a cabeça é Jesus, não é Israel. O porquê de muitas igrejas estarem tão fracas e ineficientes é porque não compreendem o que elas têm em Cristo. Essa verdade a respeito da igreja é parte do eterno plano de Deus para a igreja. Está aqui no versículo 11. Ignorar essa verdade é pecar contra o Pai que a planejou, contra o Filho, cuja morte fez tudo possível, e contra o Espírito Santo, que hoje quer efetuar em nós o que o Pai planejou. Quando aceitamos essa verdade, sabemos o que Deus está fazendo aqui no mundo e trabalhamos com Ele, então Ele trabalhará em nós e para nós. Todos os seus recursos divinos estão a nosso inteiro dispor quando queremos fazer a sua vontade. A igreja primitiva pensava que um gentio tinha primeiro que ser judeu para depois ser cristão. Até Paulo, direcionado divinamente, foi à casa de... Até, desculpem, que Pedro, direcionado divinamente, foi à casa de Cornélio em Atos 10. Então, aprenderam que Deus está fazendo coisa nova. Não há distinção nacional, racional, política, física ou social na igreja, como está escrito lá em Gálatas 3, lembra? Nossas bênçãos são espirituais, não materiais. Se queremos compreender o mistério de Deus na sua igreja, precisamos do Espírito, porque toda a nossa riqueza é espiritual e eterna. A igreja de Jesus não é judia e nem gentílica. A igreja é uma nova criação de Deus na terra, onde Deus toma judeus e gentios, faz paz entre eles e toma os dois juntos e os reconcilia com Deus, fazendo-os assentar nas regiões celestiais em Cristo. Este segredo era secreto e Deus revelou, importante para os anjos, importante para os gentios e deve ser importante para nós hoje. Por isso, nós precisamos saber que a pregação do Evangelho hoje deve ser feita com muito amor, não é? Com muito cuidado e também com muita alegria, porque nós estamos semeando coisa nova. Vamos ler agora do versículo 14 até o versículo 21. Efésios 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome,
toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Vamos ver, então, o que Deus está nos ensinando nesse momento. Essa passagem é a segunda das duas orações de Paulo, aqui em Efésios. A primeira está em Efésios 1, de 15 a 23, nós já fizemos. E a ênfase é em iluminação, mas nesta a ênfase é utilização. Não se trata apenas de conhecer, mas também de sermos, tomando posse do que Deus tem para nós e, por fé, trazendo disso tudo uma parte vital para as nossas vidas. O que Paulo deseja é que eu quero que vocês possuam a riqueza. Vejam quão grande ela é. Eu quero que vocês usem o que vocês já têm em Cristo Jesus. Para nada serviria orar, lidar a condição espiritual do homem interior sem pensar nas necessidades materiais do corpo. Muitas das nossas orações só se voltam para condições físicas e materiais. Primeiro, a inovação. Nós vemos aqui nos versículos 14 e 15. A primeira coisa que nos assusta é a postura do apóstolo Paulo. Eu dobro os meus joelhos. A Bíblia não especifica uma posição para orar. Exemplos nós temos. Abraão ficou de pé quando orava por Sodoma. Lembra? Em Gênesis 18. Salomão ficou de pé quando orava para dedicar o templo, em 1 de Reis. Davi sentou-se diante do Senhor quando ele orou pelo futuro do seu reino. 1 Crônicas 17. Jesus caiu sobre o seu rosto quando ele orou no Getsêmani. Mateus 26. Notamos na postura espiritual é que está a ênfase. O apóstolo Joel, desculpem, o profeta Joel diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Como perdidos pecadores, nós estávamos sepultados. Eu costumo dizer, meus irmãos, que este mundo é um tremendo cemitério. Um cemitério de defuntos que se movem, mas estão mortos. E morto só produz mau cheiro. Nós estávamos perdidos, sepultados. Está lá em Efésios 2, nós fizemos da última vez. Mas quando cremos em Jesus, ele nos tira da sepultura e nos assenta nas regiões celestiais. Porque estamos sentados com Cristo
Podemos andar com Cristo para agradá-lo, e com ele nos levantamos contra o diabo. A postura que liga o sentar com, andar com e levantar é dobrando o joelho. Devemos dobrar o coração. Devemos dobrar os nossos desejos ao Senhor Jesus. A oração de Paulo é endereçada ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, a oração é endereçada ao Pai através do Filho e no Espírito, mas não obrigatoriamente. Em Efésios 1, no versículo 3, Paulo a chama o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava aqui na Terra, como homem, Jesus viveu em total dependência do Pai. E esse título nos lembra a humanidade de Jesus. Mas Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é Deus eterno. A petição de Paulo. Existem 4 petições na oração de Paulo, mas não devem ser entendidas como petições isoladas e individuais. Um pedido leva ao outro e assim sucessivamente. Ele ora para que o homem interior seja fortalecido com poder, e isto leva a uma experiência mais profunda com Cristo, e assim ele vai pedindo fortalecimento, aprofundamento, segurança e plenitude. No versículo 16, ele fala de fortalecimento. A presença do Espírito Santo na nossa vida é evidência de salvação. E se alguém não tem o Espírito de Deus, este alguém não é dele. Não é isso que aprendemos em Romanos? O poder do Espírito Santo possibilita a vida cristã, e é isso que Paulo está pedindo para os crentes. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo de Jesus. E então sereis meus testemunhos. Jesus desenvolveu um ministério aqui na Terra no poder do Espírito Santo. E essa é a única fonte que temos para a vida cristã hoje. Quando lemos lá no livro de Atos, vemos 59 referências ao Espírito Santo. Significa 1/4 de todas as referências do Espírito Santo sobre o Espírito Santo no Novo Testamento estão no livro de Atos. O poder do Espírito Santo nos é dado de acordo com a riqueza da sua glória. Versículo 16. Que bom que Deus dá de acordo com a sua riqueza. Se eu sou milionário e lhe dou R$1, eu não dei de acordo com a minha riqueza. Se dei 1 milhão, dei de acordo com a minha riqueza. O poder está dispensado para o homem interior, onde Deus habita e trabalha. O homem interior do pecador perdido está morto, mas se torna vivo quando Cristo o convida. Ele fala de profundidade. No versículo 17, Paulo usa 3 figuras aqui para mostrar essa ideia de profundidade espiritual. E essas 3 figuras estão escondidas em 3 verbos: habitar, arraigar e alicerçar. Habitar significa segurar e se sentir em casa, no lar. Você habita numa casa, ali é o seu lar.
Você Amém. pode ter 50 casas, mas a casa que você habita é o seu lar. Com certeza, Cristo já estava habitando e residindo no coração dos Efésios. Ele aqui está dizendo que deseja um relacionamento que não seja superficial, mas uma profunda amizade. A vida de Abraão era uma ilustração. Deus iria abençoá-lo com um filho. Então, ele mesmo desceu e veio à tenda de Abraão. Vocês lembram? Lá em Gênesis, no capítulo 18, seu lar, ele veio à tenda de Abraão. Trouxe com ele 2 anjos. Eles estiveram com Abraão, comeram com ele, se sentiram em casa, porque Abraão era um homem de fé e obediência. Mas os 3 visitantes tinham outro dever para cumprir. Tinham que investigar os pecados de Sodoma, porque Deus planejava destruir. Ló, o sobrinho de Abraão, era um crente em Sodoma e Deus queria avisá-lo para que saísse da cidade antes do julgamento. Deus não foi a Sodoma, ele enviou os 2 anjos. Está lá escrito em Gênesis 18, no versículo 19. O Senhor não se sentiu bem, não se sentiu íntimo na casa de Ló. Ele se sentiu em casa, na tenda de Abraão, porque Abraão era seu amigo. Está vendo? O verbo arraicar é enraizar. Nos mostra, por exemplo, uma planta. A árvore, primeiramente, precisa ter as raízes profundas no solo para ter o alimento e estabilidade. O cristão deve ter suas raízes profundas no amor de Deus, como está escrito lá no Antigo Testamento pelo profeta Jeremias, capítulo 17. Alicerçar. Esse é um termo usado na arquitetura e se refere à fundação sobre a qual construímos. Quanto mais profundo o alicerce, mais podemos subir o prédio. As lutas da vida testam a profundidade da nossa esperança. Paulo orou para que os crentes em Efésios tivessem uma experiência mais profunda com Cristo, para que eles estivessem firmes na hora da luta. Apreensão. Versículos 18 e 19. Apreensão e compreensão são 2 palavras que vêm do mesmo termo latino, apprehendere, que significa agarrar. Quando eu seguro com as mãos, eu agarro. É apreensão. Quando eu seguro na mente, eu compreendo, é compreensão. Quando Paulo diz compreender, fica claro que é possível entender algo sem que venhamos fazer disso uma aquisição pessoal. Nesse caso, a vasta expansão do amor de Deus, vivendo as 4 dimensões, é isso que ele quer que nós apreendamos. Quando Deus deu a terra a Abraão, lá em Gênesis 13, disse: anda, pisa esta terra, no seu comprimento e na sua largura. Abraão, em fé, pisou a terra toda e tomou posse da sua herança. Hoje temos uma herança, meus irmãos, em 4 dimensões: largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Dimensões do amor de Deus. Mas também precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Isto significa que as dimensões existem, mas não podem ser medidas.
as insondáveis riquezas em Cristo, como lemos ainda agora no versículo 8. Isso significa que toda a minha riqueza já existe. Eu só preciso pedir, então eu terei a plenitude. Versículo 19. Deus quer que experimentemos esta sua plenitude. A nossa medida está em Cristo. Por isso eu não posso me achar melhor ao me comparar com a fraqueza dos outros irmãos. Quando chegamos à plenitude de Cristo, então nós chegamos ao limite. Na verdade, nós só estamos completos em Cristo, mas, por enquanto, aprendemos isso por fé. As maravilhas estão assim. Bênçãos. Aqui, nesta doxologia, vemos Paulo orando ao Pai pelo poder do Espírito Santo, que é possível através do Filho. Porque Deus compartilha conosco, não para construir grandes templos ou ministérios, para a nossa glória, ou para termos milhares de seguidores, mas para que a Ele seja a glória na igreja. Amém. O Espírito é dado para glorificar o Filho de Deus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. De Jesus Cristo, em João 16, versículo 14. Essa glória será para todo o sempre. Agora, eu convido os irmãos ou as irmãs a abrirmos aí, vamos fazer parte do versículo do capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4 de Efésios, de 1 ao 16. Efésios 4, de 1 a 16. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em todas as cartas de Paulo, encontramos um profundo equilíbrio entre doutrina e deveres, e as cartas aos Efésios é um lindo e perfeito exemplo desse equilíbrio. Nos 3 primeiros capítulos, nós aprendemos a doutrina, nossa riqueza em Cristo. E nos 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, aprendemos sobre a nossa responsabilidade em Cristo. A palavra-chave agora, a partir do capítulo 4, é andar. Enquanto nos 3 primeiros, 1, 2 e 3, é riqueza. Agora, andar em unidade, pureza, harmonia e vitória. Isso faz um paralelo perfeito com a doutrina dos 3 primeiros capítulos. Paulo aqui começa como ele começa, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Lembra? Aqui ele diz, rogo-vos, pois. A vida cristã não se baseia em ignorância, mas em conhecimento. E quanto mais aprendemos a doutrina bíblica, melhor obedeceremos os deveres bíblicos. Se alguém não quer saber da doutrina, dizendo, só quero viver minha vida cristã, está demonstrando ignorância do modo como o Espírito Santo trabalha na vida do cristão. A sua fé determina o seu comportamento na sua ação. No capítulo 1, somos chamados pela graça a pertencermos a um corpo. No capítulo 4, andar do modo digno do nosso chamado do capítulo 1. No capítulo 2, ressuscitamos dos mortos. Aqui no capítulo 4, tirai a mortalha, ande em pureza. No capítulo 2, somos reconciliados. No capítulo 5, andar em harmonia. No capítulo 3, vitória de Cristo sobre Satanás. Mistério. Capítulo 6, andar em vitória. Amém. Agora, nos chama em andar, a viver para a sua glória. No Antigo Testamento, ele dizia, se me obedecerdes, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Em vez disso, ele diz, eu já vos abençoei. Agora ande no meu amor e na minha graça. Obedeça-me. Aqui temos o princípio da unidade. Deus está construindo um templo. Ele reconciliou gentios e judeus a ele em Cristo. Isso já é uma realidade, meus irmãos. Nossa responsabilidade agora é guardar, proteger e preservar essa unidade no vínculo do amor. Existem aqui 4 princípios. Do versículo 1 ao versículo 3, a graça da unidade. A unidade não é uniformidade. É uma graça espiritual, é de dentro. Enquanto que a uniformidade é o resultado de uma obrigação externa ou exterior. Cada parte do corpo é diferente, uma da outra, mas todas trabalham juntas. Se vamos preservar a unidade do Espírito, temos que possuir as graças cristãs necessárias, e aqui nós vemos 6 delas. Humildade é a graça que consiste em ter Cristo primeiro, os outros em segundo, e você em último. Nos conhecendo, nos aceitando e sendo nós mesmos para a glória de Deus. Segundo,
A mansidão é o poder sob controle. Moisés era manso, mas tinha o poder. Jesus Cristo era manso e humilde de coração. Longanimidade é a graça de suportar desconforto sem reclamar. Só com amor se tem essa experiência. Esforço significa o esforço de fazermos para a unidade, a qual tem que ter um preço. Paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, diz o apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 18 de sua carta. A base da unidade. Muitas pessoas hoje tentam unir os cristãos por um método que não é bíblico. Eles acham que não estão interessados em doutrina, mas em amor. Só agora, meus irmãos, quando Paulo ensinou nos 3 primeiros capítulos a doutrina, ele vai falar em unidade, porque qualquer unidade sem fundamento verdadeiro, qualquer unidade sobre fundamentos falsos vai ruir, sim. Aqui Paulo fala de 7 realidades básicas que unem os verdadeiros cristãos. Um corpo, um espírito, uma esperança da vocação, um Senhor, uma fé, um batismo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Quando o Espírito coloca o pecador no corpo de Cristo, na conversão, isso acontece. Somos chamados a sermos cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Somos falados de um só Deus e Pai. Os dons para a unidade. Primeiro, apóstolo, aquele que é enviado com uma missão. Jesus tinha muitos discípulos, mas escolheu 12 para serem apóstolos. Mateus 10. Um discípulo é um seguidor, um aprendiz, mas um apóstolo é um representante. Os apóstolos tinham que testemunhar a ressurreição e ter visto pessoalmente o Cristo ressurreto. Profetas, sempre associamos a palavra profecia com predição de futuros eventos, mas a função dessa palavra não tem essa intenção. No Novo Testamento, o profeta é aquele que proclama a palavra de Deus. Não há ministério de pregador. O ministério é profeta, é pregar a palavra. No início da era cristã, os crentes não tinham Bíblia e o Novo Testamento não estava totalmente escrito. O Espírito Santo, então, compartilhava a palavra de Deus através daqueles que tinham o dom da profecia, da profeteia, a facilidade de expressão, a clareza para falar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 2, sugere que o dom da profecia tem a ver com o entendimento de todos os mistérios e toda a sabedoria. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, isso significa que se trata de verdades espirituais. O propósito da profecia é edificar, exortar, encorajando e consolar. Nós vemos o apóstolo dizer em 1 Coríntios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O evangelista, eles são condutores das boas novas, vão de lugar em lugar pregando a palavra e ganhando os perdidos. Todos os ministérios fazem um pouco do trabalho do evangelista, mas não significa que todos somos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 5,
Paulo diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Apóstolos e profetas, põe a fundação da igreja e o evangelista constrói sobre esta base, ganhando os perdidos para Cristo. Pastores e mestres. O mestre ensina, o pastor apacenta. O mestre é aquele que tem do Espírito a revelação para compreender o que está escrito. Ele tem o dom de transmitir a verdade que está ali oculta. O crescimento em unidade. Os líderes são chamados para equipar os santos para o trabalho na construção do corpo de Cristo. Os membros da igreja crescem, se alimentando das palavras e ministrando uns aos outros. A primeira evidência de crescimento espiritual é a imagem de Cristo. A segunda é a estabilidade. Um cristão maduro não é levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Ele reconhece a falsa doutrina e se mantém firme. Os falsos mestres procuram capturar cristãos imaturos, principalmente aqueles que não se alimentam da palavra de Deus. A terceira evidência de maturidade é verdade unida em amor, seguindo a verdade em amor, diz o apóstolo. A verdade sem amor, meus irmãos, é brutalidade. Mas amor sem verdade é hipocrisia, é vulgaridade. Em Provérbios 27, no versículo 6, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Outra evidência de maturidade é cooperação. Como membros de um corpo, pertencemos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Nós notamos aqui o seguinte, meus irmãos, como o amor aqui é enfatizado. Suportando-vos uns aos outros em amor, seguindo a verdade em amor, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O amor é o sistema circulatório do corpo, da igreja. Assim, a unidade espiritual não é algo manufaturado, não é alguma coisa que o pastor faz. A verdade une e o engano desune. O amor une, mas o egoísmo divide. Então, nós deixamos hoje, aqui, até o versículo 16 do capítulo 4, e da próximo encontro nosso, nós vamos continuar. Amém? Amém. Amém. Eu me despeço aqui de vocês e vou correr Amém. com minha irmã. Tá Tá bom? Bom Um grande dia. beijo. Nos Beijo. vemos por aí. Tá, Tá joia? bom. Tchau. Beijo. Beijo. Tá, Obrigada, tchau. Edmeia. Deus te abençoe. Tchau. Deus te abençoe. Maravilhoso.